Traz aí as novidades da política aqui na Paraíba. Olá, minha Paraíba, terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Eu começo o programa hoje já informando que a Paraíba, a partir das 15 horas da tarde de hoje, tem aí um novo governador. Eu estou falando do presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Saulo Benevides, que assume interinamente o cargo de governador do estado a partir de hoje, numa solenidade aí de transferência de cargo. O governador João Azevedo vai se licenciar, ele tem aí uma viagem marcada e só retorna aí ao cargo no dia 23 de abril. Até lá, o desembargador Saulo Benevides responde pelo governo da Paraíba. Washington Luiz traz os detalhes. Olá, boa tarde, Luiz Torres e a todos do Rede Verdade. Estamos ao vivo aqui no Palácio da Redenção. Às 15 horas, toma posse como governador do estado da Paraíba o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Saulo Benevides. De 13 a 23 deste mês, o doutor Saulo Benevides irá assumir os destinos do estado. Na linha sucessória, a vice-governadora Lígia Feliciano não pode assumir em função do período eleitoral. O mesmo acontecendo com o presidente da Assembleia Legislativa. O governador João Azevedo irá tirar 10 dias de férias. Durante este período, quem irá ficar no destino do estado da Paraíba será o presidente do Tribunal de Justiça, Saulo Benevides. A solenidade irá contar com diversas autoridades, juízes, desembargadores e também auxiliares do governo do estado da Paraíba. Do Palácio da Redenção, Washington Luiz, para o Rede Verdade. Ok, tá aí. Como o Washington falou, na verdade, pela linha sucessória, quem deveria assumir era a vice-governadora Lígia Feliciano. Como ela se pretende colocar na disputa, as eleições, ela ficaria inviável de fazer essa disputa se assumisse o cargo. O mesmo acontece que com o segundo nome da linha sucessória seria o presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino. Como ele também é candidato nas eleições de 2022, o prazo eleitoral já não permitiria mais. Se ele assumisse, ele não poderia mais disputar as eleições de 2022. Então, o terceiro da linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Saulo Benevides, assume aí o governo. Nossa equipe à tarde, naturalmente, acompanha aí essa solenidade. Está aí a imagem do atual presidente do Tribunal de Justiça, que a partir das 3 horas da tarde assume aí o governo do estado. Olha, vamos para Brasília agora com o Napoleão de Castro, que traz aí as novidades da capital federal nesta terça-feira. Napoleão, muito boa tarde, querido. Olá, Luiz. Meu abraço a você, cumprimentar o nosso telespectador do Rede nesta terça-feira, retornando aqui de Brasília, capital federal, Congresso Nacional, Senado da República, acompanhando os temas mais relevantes de hoje para o nosso telespectador. Aquele assunto, Luiz, que eu coloquei ontem aqui no programa, a respeito dos 25% obrigatórios da educação, da aplicação dos recursos por prefeituras e governos estaduais, matéria que estaria em votação ontem na Câmara, foi votado e aprovado no plenário Ulisses Guimarães. Vai permitir, uma liberação aí de até dezembro do ano que vem da aplicação dos recursos de 2020 e 2021, isso por conta da pandemia da Covid-19. Os legisladores entendem, os parlamentares, que houve uma dificuldade enorme para os prefeitos no gerenciamento desse tema da educação e, evidentemente, cada estado, cada município com a realidade e daí a necessidade de poder estender esse prazo sem que isso gere nenhuma implicação do ponto de vista jurídico para esses gestores municipais e também estaduais. E olha, Luiz, a expectativa da criação de uma CPI aqui no Congresso, Senado da República, por conta daquele vazamento de informações, de privilégios de alguns pastores que teriam influência na liberação de recursos no Ministério da Educação, alguns senadores retiraram a assinatura de um pedido de CPI e, por enquanto, a investigação vai seguir mesmo na Comissão de Educação. Conversei há pouco com o presidente da comissão para o Rede Verdade, o senador Marcelo Castro, e ele falou, primeiro, de um requerimento do senador Randolfo, que quer convocar o atual ministro e mais 8 integrantes de primeiro escalão do governo federal do Ministério da Educação. Nós estamos na Semana Santa, você sabe perfeitamente, o ano eleitoral, os senadores têm
esse compromisso religioso, familiar. Então, para a semana não ser perdida, eu achei por bem, então, fazer essa convocação extraordinária para a gente submeter esse requerimento do Randolfo, que convida 8 autoridades, né, envolvidas direto ou indiretamente, pessoas que tiveram seus nomes citados pelos jornais ou por declarações ou em oitivas que houve aqui na comissão, e estamos convidando essas, quer dizer, vamos submeter o requerimento à votação para convidar essas pessoas para vir aqui dar os seus esclarecimentos. E também eu espero hoje, na reunião de hoje, tomar uma decisão com os membros da comissão de quando nós marcaríamos a vinda para cá do ministro Vitor Godoy, que é o atual ministro interino da Educação, que à época ele não era o ministro desses fatos que ocorreram, mas ele era o secretário executivo, portanto, subentende-se que ele tenha um conhecimento amplo de todos esses fatos que têm acontecido. Eu quero ver se a gente discute com a comissão uma data próxima para ele vir aqui fazer o seu depoimento. Senador Marcelo Castro é o presidente da Comissão de Educação do Senado da República. São as informações nesta terça-feira de notícias do Congresso Nacional. Para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, muito obrigado. Olha, quem está comigo aqui é ele, o ex-secretário de Saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, que depois de mais de 3 anos à frente do cargo, inclusive durante a pandemia, né, do coronavírus, deixou a função para disputar aí uma vaga na Câmara Federal. Doutor Geraldo Medeiros, até para se acostumar de não lhe chamar de secretário, é difícil. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos paraibanos e paraibanas. Bom, ontem, no Rede Verdade, quem esteve aqui foi o ex-comandante geral da Polícia Militar, Coronel Euler Chaves, que depois de 11 anos deixou aí o comando para também disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Se juntar e somar aí os seus anos de secretário de Estado da Saúde e diretor do Trauma lá de Campina Grande, dá também dá esses 11 anos atuando num cargo comissionado no governo do Estado. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, vou lhe fazer também. Como foi acordar no outro dia sem ter o peso da responsabilidade de ser secretário de Saúde da Paraíba? Bom, é um sentimento dúbio, né? Um sentimento de falta de algumas atividades, isso é natural, quando você exerce uma atividade exaustiva, como foi ser secretário estadual de saúde, e ao mesmo tempo um sentimento de alívio ao acordar, que você pode acordar um pouco mais tarde, né? Eu durmo meia-noite, acordo 5 da manhã, então é realmente uma situação que nos primeiros dias você sente uma diferença. Agora, a gente está vendo aí, doutor Geraldo, que você está de máscara ainda. A gente está diante de um decreto que o governo do estado liberou, as máscaras em ambientes abertos e fechados, e algumas pessoas comentaram isso. Olha, foi só o secretário-geral de sair do governo que veio esse decreto liberando tudo. É isso mesmo? Você acha que estava na hora de liberação de máscaras, ambientes abertos e fechados? Bom, antes eu queria dizer que não sou eu, mas são os órgãos independentes que mostraram que a Paraíba estava no caminho certo, a adotar todas aquelas medidas. Primeiro, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que aplicou a nota máxima, nota 10, à Paraíba, juntamente com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, em relação à condução da pandemia, baseada em 6 indicadores, e um dos indicadores era justamente a tempestividade das ações. Quer dizer, a Secretaria Estadual de Saúde sempre adotou medidas preventivas na hora certa, com antecedência, com planejamento, para que nós não tivéssemos na Paraíba o cenário que nós vimos lá em Manaus, em Belém do Pará, em Fortaleza, em vários estados da federação, com colapso total da rede hospitalar e uma cena trágica de um cidadão dentro de uma ambulância, precisando de um respirador, de um leito de UTI e não encontrando. Então, é essa ressalva que eu gostaria de fazer. Em relação às máscaras, todos sabem da minha opinião que em ambientes fechados nós achamos que as pessoas devem continuar usando máscara,
principalmente para preservar a nossa população de idosos e aqueles também que têm doenças associadas, os diabéticos, hipertensos, cardiopatas, os renais crônicos que fazem hemodiálise, os transplantados, aqueles doentes que têm doenças autoimunes que utilizam imunossupressores em alta dose. Então, essa população, mesmo com a vacinação avançada, será a população que, infelizmente, irá evoluir para quadros graves, não? Se ele não se precaver utilizando a máscara. Isso é um pouco incômodo, mas se você usa máscara, a possibilidade de você se contaminar diante de uma pessoa contaminada é apenas 20%. Se as duas pessoas estiverem de máscara, é apenas 2%. Então, isso mostra a importância do uso da máscara ainda, até porque a pandemia não acabou. Você achou precipitado, então, a decisão do Estado de tirar as máscaras em ambientes fechados? Nós achamos que chegou a época do livre-arbítrio. As pessoas que têm de decidir se usa máscara ou não. Se ela acha que não quer se proteger e quer adoecer, ela não usa máscara. Então, eu acho que chegou o momento do decreto estadual estabelecer esse critério de livre-arbítrio do cidadão e da cidadã paraibana e escolher se usa ou não máscara, que é isso que estabelece no decreto estadual. Você participou ainda da elaboração desse decreto? Não participei. Já tinha saído. Doutor Geraldo, qual é a leitura? Eu quero perguntar um pouco sobre política, mas antes, só para a gente fechar, qual é a sua leitura em relação a gente sonhar com a decretação oficial por parte da OMS do fim da pandemia? Não dá para pensar nisso agora. E segundo, o Brasil, num país que está com mais de 60% da população vacinada, né, com aquele esquema vacinal de 2 doses pelo menos. Quando é que nós pensamos aí em fazer uma nova vacinação em massa, com chamamento? Até que ponto isso vai nos levar? Vai levar para 2023, vai levar para 2024? Quem tomou a vacina disse, olha, vou ficar imune até que período? Como é que esse cálculo vai ser feito? Bom, é claro que essa doença nós teremos de nos vacinar anualmente ou semestralmente, tanto que o Ministério da Saúde já liberou agora a segunda dose de reforço ou a quarta dose para as pessoas acima de 70 anos. Brevemente nós teremos as pessoas acima de 60 anos de idade. Então é uma doença viral e que funcionará como a gripe. Todo ano nós teremos de nos vacinar. No entanto, nós estamos observando ainda aí no cenário mundial que não é o momento da OMS decretar o fim da pandemia. A Suíça já está havendo um aumento acentuado no número de casos novos. É lógico que não tem a dimensão de ocupação de leitos hospitalares e de mortes que ocorria antes por conta da vacinação avançada. O Canadá, a província de Ontário, nós temos uma média de 100 mil casos diários, né? Uma grande contaminação, uma grande circulação viral. E é isso que preocupa neste momento. Se você aumenta a circulação viral, o surgimento de variantes pode ocorrer. Por isso que as pessoas precisam, no meu modo de ver, principalmente aquelas fragilizadas, idosos acima de 60 anos, ou que têm doenças associadas, continuar usando essa máscara que lhe protege e dá um grau de proteção elevado, impedindo que você adoeça, que mesmo vacinado, com o seu ciclo vacinal completo, essas pessoas podem evoluir para um quadro grave e, infelizmente, alguns a óbito. E é esse o objetivo primordial ao longo de uma pandemia, é evitar mortes. E as vacinas fazem isso. E temos aí uma quantidade enorme de paraibanos e paraibanas que ainda não foram às salas de vacinação receber a dose de reforço, receber a quarta dose ou a segunda dose e vacinar nossas crianças que estão num patamar aí de 46% a 50%. Por que você resolveu imaginar que já era hora de deixar aí a função no Poder Executivo, inclusive como secretário, para disputar uma vaga, para entrar na política? Você já teve o nome cotado, inclusive, em outras eleições, para disputar a Prefeitura de Campina Grande, para ser candidato a vice-governador na chapa, enfim, das eleições estaduais, e agora você resolveu, de fato, deixar
e assumir uma pré-candidatura a deputado federal? Por que você tomou essa decisão? Bom, naquele momento, em relação à eleição da Prefeitura de Campina Grande, nós estávamos num cenário da pandemia e impossibilitava a nossa saída, seria, assim, desacreditar a nossa imagem num momento de crise e de pico de incidência. Nós saímos para disputar uma prefeitura em Campina Grande, e o governador solicitou também que nós não saíssemos da secretaria. Hoje não, hoje nós temos aí 0% de ocupação nos leitos hospitalares de Campina Grande, 0% no Sertão, né? Nós temos uma média de 5% apenas de ocupação de leitos de UTI adulto. Então, um cenário totalmente diferente, uma vacinação avançada que nos permite, né, e isso foi também uma sugestão do governador, no sentido de nós nos habilitarmos, né, a ser pré-candidato a deputado federal, e foi isso que nos fez nos desincompatibilizarmos no dia 1º de abril. E como é que você avalia, você sai da Secretaria de Saúde e deixa a saúde da Paraíba, claro, em poucas palavras, doutor Geraldo, em que nível, em que patamar? Olha, sem empáfia, sem basófia, eu diria que nós promovemos uma revolução na saúde da Paraíba, né? Os números estão indicando aí. Paraíba, quando nós assumimos, era o pior desempenho em relação à doação de órgãos e tecidos e transplantes. Hoje é o estado do Brasil que mais cresceu em doação de órgãos e tecidos e transplantes. Receber essa nota máxima do IPEA, o primeiro lugar no Brasil em índice de segurança, o retorno às aulas presenciais, a criação da Escola de Saúde Pública da Paraíba, a criação do Centro de Regulação que ocorreu na Covid, que trouxe um benefício enorme. Tudo isso, todas essas ações e mais algumas que o tempo não permite aqui, nos faz, né, nos manifestar e nos habilitarmos a ser pré-candidato a deputado federal. Isso, inclusive, são imagens da sua despedida, não é isso? Da Secretaria do Estado, ali com servidores, enfim, com funcionários ali da Secretaria. O senhor passou aí mais de 3 anos conduzindo. Doutor Geraldo, eu quero lhe perguntar, o que é que você não fez aí na Secretaria de Saúde, que você pretende fazer se eleito deputado federal, e também que apoio você tem ali? Muitos candidatos têm apoio de prefeitos, tem tantos vereadores, tantos prefeitos. Geraldo Medeiros vai contar com quem para ganhar essa eleição? Mas a gente vai rapidinho para o intervalo comercial para você responder isso aqui, e no próximo bloco também eu trago aqui a ameaça que o deputado estadual Valber Virgulino fez na tribuna da Assembleia ao prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Você acompanha essa história só aqui no Rede Verdade. Um minutinho, a gente está de volta.